Dom Pedro I foi o 8º rei de Portugal. Uns chamaram-no de justiceiro, outros de cruel. Estas alcunhas ou cognomes têm a ver com uma triste história de amor que viveu quando ainda era príncipe. Tens curiosidade? Então ouve a história de Dom Pedro e Dona Inês de Castro, uma das mais famosas histórias de amor do mundo. Dom Pedro nasceu em 1320 e era filho de Dom Afonso IV, que teve muitas dificuldades durante o reinado, nomeadamente por causa de pestes e maus anos agrícolas. Viveu também muitas guerras na conquista da África, por isso queria muito agradar o povo. Tudo começou com o casamento de Dom Pedro com uma princesa espanhola, Dom Constança. Não existia amor entre os dois, uma vez que o casamento foi arranjado pelos pais. Foi nessa altura que Dom Pedro conheceu Dona Inês de Castro, uma das aias-dama de companhia de Dom Constança, por quem se apaixonou. Esta ligação amorosa não foi nada bem-vinda. Todos tinham medo de que Dona Inês, filha de um poderoso nobre espanhol, pudesse ter má influência sobre o príncipe. Assim, quando Dona Constança morreu, Dom Afonso continuou a condenar o namoro dos dois apaixonados. De início, Dom Afonso tentou afastá-los, proibindo Dona Inês de viver em Portugal, mas isso não resultou, porque os dois povinhos foram a morar para uma fronteira de Portugal e Espanha e continuaram a encontrar-se. Disse que se casaram nesta altura, mas ninguém sabe ter certeza. O rei estava muito preocupado, porque via que o povo tinha medo da influência de Dona Inês. Além do mais, não estava nada contente com as guerras e a fome que se vivia no reino. Assim se explica a decisão de Dom Afonso IV de condenar Dona Inês de Castro à morte, influenciado por 2 conselheiros. Sabias que o local onde Dona Inês foi morta em Coimbra é hoje conhecido como a Quinta das Lágrimas? É um lugar onde os namorados se encontram. Depois da execução de Dona Inês de Castro, Dom Pedro revoltou-se contra o pai e declarou a guerra. Feliz, a paz voltou graças à rainha-mãe, que inventou o encontro militar entre pai e filho. Quando Dom Pedro subiu ao trono, era muito cuidadoso com o povo, que gostava bastante dele. Mas uma das primeiras coisas que fez foi vingar a morte de Dona Inês de Castro, executando de modo cruel os ex-conselheiros do pai. Mandou-lhe arrancar-lhe do coração. Dizia que era assim que se sentia desde que Dona Inês tinha morrido. O mais sinistro de toda a história é que Dom Pedro levou Dona Inês de Castro, a rainha, já depois de morta, e obrigou toda a corte a beijar-lhe a mão ou o que restava dela, porque Dona Inês já tinha morrido há 2 anos. Apesar de ter perdido o seu grande amor, Dom Pedro voltou a casar-se e teve vários filhos, legítimos e ilegítimos. 2 deles chegaram a reis, Dom Fernando e Dom João I, mestre de Avis. Mandou depois construir o mosteiro de Alcobaça, onde fez o béltimo para Dona Inês de Castro. Mesmo em frente, mandou construir o seu, onde foi enterrado em 1367. Diz que estão nessa posição para quando acordarem no dia de juízo final, olharem imediatamente um para o outro. A trágica história de Dom Pedro e Dona Inês inspirou poetas, escritores e compositores em Portugal e no estrangeiro. Camões foi um dos primeiros escritores a celebrar a lenda em Os Lusíadas.